Se você acha que trabalhar como dev é trabalhar de chinelo, 6 horas por dia, ter um salário de gestor e ser disputado pelas empresas, bom, você está certo. Fala devs, eu sou o Douglas Salles e hoje eu vou falar um pouco sobre como é trabalhar como desenvolvedor nesse ano de 2021. Nesse vídeo eu vou falar sobre pontos positivos, pontos negativos, como é o dia a dia, oportunidades. Então fique comigo e vamos curtir esse vídeo que vai ser show de bola. Sobre os pontos positivos, o primeiro que eu destaco aqui é que nós temos horários totalmente flexíveis e de verdade, tá? Não é aquela propaganda que a empresa fala que tem horários flexíveis e quando você solicita ela nega. Para você ter uma ideia, a empresa no qual eu trabalho, ela pergunta ao programador qual seria o melhor horário para ele trabalhar. Afinal, nós desenvolvedores trabalhamos com criatividade, então tem horários que nós não somos tão criativos. Então eu, por exemplo, normalmente pela manhã eu não sou tão produtivo, tá? Quanto à tarde e à noite. Então, eu prefiro programar durante a tarde e a noite. O segundo ponto que eu destaco aqui, esse eu acho que todo mundo já sabe, é que desenvolvedores normalmente têm bons salários. E não é porque a empresa é boazinha, não é porque o mercado é bonzinho. É porque desenvolvedor normalmente entrega muito resultado para a empresa. Afinal, um mês de trabalho ali do desenvolvedor, desenvolvendo ali funcionalidades importantes para o sistema, vai trazer grandes retornos, seja financeiro ou não, para a empresa. Terceiro ponto é que normalmente nós desenvolvedores contamos com diversos benefícios por parte da empresa. As empresas estão mudando o mindset, principalmente as de tecnologia. Então, por exemplo, é normal ver em anúncios e vagas, ver apoio psicológico, Gympass, assinatura em cursos como Alura, Udemy, além de investimentos em certificações pós, MBA e etc. O quarto ponto positivo é que para ser desenvolvedor você não necessita de diploma. É claro, se você tiver um diploma, ótimo, vai te ajudar em muito, mas não é uma obrigação. E vale um disclaimer aqui, se você tem como objetivo imigrar, ou seja, trabalhar em outro país, é importantíssimo você ter um diploma, isso vai te ajudar muito. É claro que a gente encontra algumas vagas que não necessita, mas a maioria precisa. O quinto ponto aqui é o baixíssimo índice de desemprego. Nós estamos em uma pandemia que começou em 2020 e se você for olhar, o mercado de tecnologia foi o menos afetado. Muito pelo contrário, em algumas empresas esse departamento só cresceu, porque com a pandemia veio a necessidade de ter mais tecnologia para nos auxiliar em tarefas do dia a dia. Então, nós tivemos mais delivery, tivemos mais compras aí pela internet e etc. E para fazer isso você precisa de um time de desenvolvedores. Bom, mas nem tudo são flores, né? Vamos falar um pouco aí sobre os pontos negativos. O primeiro ponto que eu trago aqui é que normalmente os desenvolvedores têm bastante responsabilidade. Como eu disse anteriormente, nós temos bons salários porque nós entregamos muito resultado. E acho que o salário está ligado à sua responsabilidade. Quanto mais você entrega, maior vai ser o seu salário. Isso é natural. O segundo ponto aqui que eu trago é que em alguns momentos você trabalha sob pressão. Então, como desenvolvedor, além de desenvolver coisas novas, você vai estar trabalhando também em correções, em melhorias, enfim, coisas que já existem. E quando alguma coisa dá errado, quando dá pau lá em produção, ou seja, quando o cliente acessa um site ou um sistema e ele encontra um erro, normalmente as empresas acionam os desenvolvedores para corrigir esse problema. E esse tipo de problema requer uma solução rápida. Afinal, o cliente está sendo afetado ali diretamente. Então, nesses casos aí vai ter bastante pressão para você resolver o quanto antes. O terceiro ponto negativo que eu trago aqui é que você vai estudar para sempre. Eu citei esse ponto como negativo porque eu sou extremamente preguiçoso, tá? Não gosto de estudar. Mas as tecnologias mudam, as coisas mudam. Então, o desenvolvedor ele tem que estar atualizado, ele tem que estar estudando sobre o framework, sobre a linguagem, sobre as tecnologias, até sobre os concorrentes. Beleza, Douglas, você falou sobre os pontos positivos, pontos negativos, mas e aí, como é que é o dia a dia do desenvolvedor de fato, ali na prática? Bom, nessa parte aí eu vou mesclar um pouco do que eu vi nas empresas no geral e no que eu vejo hoje na empresa que eu trabalho atualmente, beleza? Normalmente, no início da jornada, a gente inicia com uma reunião bem rápida, que se chama Daily, que é uma reunião diária que, no nosso caso, tem apenas 15 minutos, que tem como objetivo ver a evolução das tarefas, alinhar os próximos passos, identificar impedimentos e já disponibilizar possíveis soluções ou direcionar pessoas para isso. E um detalhe importante, como essa reunião é extremamente rápida, no nosso caso, novamente, tem apenas 15 minutos, nós não buscamos resolver o problema ali naquele momento. Nós só buscamos direcionar possíveis soluções para posteriormente resolver. Um ponto importante,
Atualmente nós trabalhamos totalmente remoto, então o nosso time está espalhado aí pelo Brasil. Então nosso trabalho é basicamente direcionado a reuniões. A quantidade de reuniões varia muito de empresas para empresas, tá? No nosso caso, na empresa em qual eu trabalho, ela tem a mentalidade de que reuniões são importantes, mas o excesso prejudica a produtividade do desenvolvedor. Então nós buscamos fazer menos reuniões e dar mais espaço, dar mais liberdade para os desenvolvedores aí trabalhar, executar a sua tarefa. E outro ponto bem bacana é que os desenvolvedores são normalmente autogerenciáveis, ou seja, nós não temos um chefe ali no nosso pé durante o dia. Nosso fluxo de entrega é normalmente semanal, então nós só temos que, quando chegar lá o determinado dia, entregar a nossa demanda, nada mais. Outra coisa que nós temos lá na minha empresa é que nós separamos uma tarde aí durante a semana para investir na nossa evolução pessoal. Então normalmente a gente utiliza esse espaço para fazer algum curso, e esse curso ele não necessariamente precisa estar ligado ao seu dia a dia. Então, por exemplo, eu sou back-end, mas se eu quiser fazer um curso de gestão de pessoas, de design e enfim, eu tenho essa possibilidade de fazer. E é tanto que nesse dia a nossa agenda é bloqueada, tá? Não tem como marcar reunião, não tem como fazer absolutamente nada. Esse dia é reservado para nós investirmos na nossa evolução pessoal. E esses são os pontos que eu separei aqui de forma universal, vamos chamar assim, tá? A partir daí, varia muito de empresa para empresa. Como desenvolvedor, você tem uma ótima oportunidade de crescimento na empresa. Então, durante a sua carreira, eventualmente vai chegar um momento onde você vai decidir por onde você vai seguir. Atualmente, eu conheço dois caminhos que você pode seguir, tá? O primeiro caminho é de gestão, você se tornar um gestor, um coordenador de times. E o segundo caminho é você se tornar um especialista. Ou seja, você vai subindo sua senioridade, vai de júnior, pleno, sênior. E normalmente, quando você chega ali de pleno para sênior, você começa dessa maturidade para escolhendo qual caminho você vai seguir. Então, o conselho que eu dou é: não se preocupa em escolher isso agora. Se preocupe em aprender, se preocupe em ganhar experiência e senioridade. E aí, posteriormente, quando você tiver mais maturidade, você toma essa decisão. Um spoiler: independente de qual caminho você vai seguir, uma coisa é certa: o seu salário vai continuar subindo sempre, basta você ser bom. E lá quando eu estava falando sobre os pontos positivos, eu falei que o desenvolvedor tem um baixo índice de desemprego. Além das várias oportunidades que você vai ter aqui no Brasil, lá fora está cheio de oportunidade para quem tem um inglês ali entre intermediário e bom. Ou seja, se você conseguir pelo menos entender, você já vai ter muita oportunidade de trabalhar lá fora. E aí que entra a sacada: você pode se mudar para esse país que você está trabalhando, ou você pode trabalhar remotamente. E novamente, dependendo do caminho que você vai seguir, uma coisa é certa: você vai ter bastante qualidade de vida, porque o seu salário vai aumentar consideravelmente. E bom, eu também gostaria de gravar um vídeo contando sobre o início de carreira, ou seja, se eu tivesse a experiência e maturidade que eu tenho hoje, como eu iniciaria. Mas para isso eu gostaria de saber de vocês: você acha que é um conteúdo válido? Então deixa aqui no comentário somente o sim ou não, ou dando sugestões de conteúdo, que aí eu leio e vejo se faz sentido, beleza? Se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou das informações, deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, devs!